Bom dia, turminha. Bom dia, famílias. Iniciando essa semana, né? A última semana de agosto, já começando setembro. E essa semana, pessoal, entre outras atividades, a gente vai pensar muito sobre como tem sido essas aulas online na pandemia, tá? Essa é uma atividade importante tanto para as famílias quanto para as crianças, né? O que é que a gente vai trabalhar com as crianças? O que é que elas vão aprender, né? Primeiro, a refletir, né, sobre o que elas vêm fazendo, refletir sobre a sociedade, refletir sobre as famílias, sobre a organização dos estudos, sobre a organização familiar, né, sobre o processo de pandemia, né, o que a pandemia nos causou, né, desse isolamento social, as consequências disso, um pensamento lógico, né, de pensar, olha, a causa da pandemia, né, a pandemia causou o quê? Causou isolamento social. E o isolamento social, o que é que tem provocado, né? E é também um momento importante para as famílias refletirem sobre como elas vêm gerenciando, né, como vocês vêm gerenciando esse período pandêmico, tá bom? Pandemia de atividades. E aí esse é o título, né? Refletindo sobre as dificuldades enfrentadas na pandemia, os desafios das aulas remotas, tá? E o que é que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, assistam com suas crianças, tá bom? Vocês podem ler, podem explicar para elas. E aí a gente começa com 3 perguntinhas, né? Vocês já pararam para pensar nas dificuldades que estamos enfrentando por conta da pandemia? E aí a questão vai muito além da escola, né? A questão dos trabalhos, a questão de saúde, né? Da vida em si, né? De tudo isso que a gente tem enfrentando. Se não pensaram, dê pausa aí no vídeo, conversem com suas crianças, o que vocês conseguirem pensar, perguntem a elas também. A segunda questão é: já pensaram nas dificuldades que temos para fazermos nossos estudos nessa época de ensino online, ensino remoto, aulas pelo celular, chamadas pelo WhatsApp e pelo Google Meet? Aí aqui a gente já entra no campo da educação mesmo, né? E sobre as aulas, vocês já pensaram sobre as dificuldades que existem, né? Conversem também com suas crianças sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre isso nessa semana, combinado? Então, entre outras atividades, a gente vai dedicar um bom tempo aí para refletir, para pensar, pessoal, tá bom? O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai ler trechos de falas de pais, mães, alunos, alunas e de professores sobre esse período de aulas na pandemia. Eu pesquisei algumas reportagens, algumas entrevistas, algumas pesquisas falando sobre isso. Para quê? Para que essas falas dessas pessoas possam fazer a gente refletir sobre essas dificuldades que a gente vem enfrentando, né? E a minha ideia com esse trabalho é que as famílias reflitam sobre o que elas mesmas vêm passando, porque eu tenho notado que muitas famílias têm sofrido muito para acompanhar esse processo de aula online e não tem pensado, né, que esse é um problema geral, né, que todo mundo está passando por isso, né? Então eu acho importante a gente explorar o problema em si, né, se identificar dentro do problema para depois a gente tentar trilhar soluções, tá bom? Qual é a primeira fala? É de Daniel, que ele é um especialista em educação. O que é que ele disse? Todas as pesquisas sérias em termos de pedagogia, neurociência e didática vão mostrar que a educação depende, especialmente no processo inicial, que é o das crianças, né? Que vai da creche até o ensino médio, depende de vínculo. O que é que ele está dizendo? A educação da creche ao ensino médio depende de vínculos. E o que são vínculos? É justamente as relações que as crianças constroem com as outras crianças, com os professores, com as merendeiras, com os porteiros, né? Com as pessoas na rua quando elas estão indo para a escola, né? Com os exercícios feitos em sala de aula, né? Tudo isso é vínculo, vínculo dela, ou vínculo com outra pessoa, ou vínculo com a instituição. Aquela escola é a minha, eu estudo naquela escola, aquela é a minha sala, aquela é a minha cadeira, né? Aquele é o meu professor, minha professora.
Tudo isso é vínculo dentro da gente, né? E o que o especialista vem dizendo é que a educação não acontece sem o vínculo. Vamos ver o que é que ele diz mais. E o vínculo não é só entre educador e educando. Como diria Paulo Freire, é um vínculo também dentro da turma. Os alunos aprendem entre si, né? Aprendem entre si quando estão em relação, coisa que a pandemia não permite, né? Então, parte do aprendizado das crianças, boa parte do aprendizado, se vê prejudicada com essa pandemia por conta da ausência desses vínculos, pessoal. Vamos ver a segunda fala. É de Andréa de Souza Silva, mãe de Laura, de 10 anos. Isso aqui é uma reportagem de pessoas do país, assim, não é especificamente de Pernambuco nem do Cabo, tá? Quando a gente percebeu, ela, que é a filha, né, a Laura estava muito desanimada, sem vontade de fazer atividades ou assistir à aula. Essa foi nossa maior dificuldade. E aí eu questiono a vocês e suas crianças, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram? Vão pensando aí, tá certo? A Andréa relatou esse desânimo, essa falta de vontade de fazer atividades ou de assistir às aulas. E suas crianças, como é que estão passando? Fala 3. Aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para eu ler aqui para a gente debater, né? É uma reportagem um site chamado Brasil de Fato. Bom? A falta de convívio com a comunidade escolar é inclusive destaque na fala de diferentes estudantes ouvidos pelo Brasil de Fato. Lembra do vínculo que o especialista disse? A falta de convívio, ó. É o caso do secundarista Pedro Daniel, de 18 anos, aluno da Rede Pública do Paraná, onde o teleensino vem fazendo escola há algum tempo. Submetido ao modelo recentemente por conta das questões relacionadas ao coronavírus no país, Pedro desaprova a metodologia. Teleensino é aulas pela televisão. Como o Pedro é do ensino médio, então no ensino médio tem muitas redes de ensino que colocam professores dando aula na televisão, que é o caso do Pedro. Aí o que é que ele diz aqui, ó? Sinceramente, eu estou achando bem ruim, pois a comunicação e a interação com os professores são bem difíceis e é difícil acompanhar o que eles passam pela TV ou pelo computador. Esse método de ensino parece mais complicado de entender e é ruim porque não temos como tirar dúvidas no momento em que as dúvidas surgem. Caso você não entenda algo, não é como no colégio, onde os professores repetem até você entender, comparou Pedro. Ou seja, a ausência dessa interação com o professor em tempo real para Pedro prejudicou o aprendizado dele. Quarta fala. Aqui é um trecho de uma reportagem lá no portal terra.com.br. Os estudantes também relatam outros problemas no formato dessas aulas online remotas, como sobrecarga de tarefas, o que é isso? Muitas tarefas para fazer, e saudade da rotina escolar. O que é a rotina escolar? Chegar no horário, ser recepcionado na escola, entrar, se arrumar, conversar com os colegas, fazer as atividades, ter a hora do recreio, né? Ter aqueles horários de atividades coletivas. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de rotina escolar. Tá? Para 82,6% dos alunos, a falta do contato presencial, lembra dos vínculos? A falta do contato presencial com os amigos afeta os estudos e a aprendizagem, ou seja, a cada 10 alunos que responderam à pesquisa, 8 dizem que não ter contato presencial com os amigos afeta tanto os estudos quanto a aprendizagem. Para 58,3% deles, a escola manda muitos materiais e eles relatam que não estão dando conta de estudar. Fala 5. Ainda no que se refere às atividades remotas, 29,2% dos estudantes entrevistados disseram ter dificuldade em conexão com a internet por causa do sinal das operadoras.
para 10,8% deles não ter dispositivo próprio, ou seja, não ter um celular próprio, não ter um computador próprio, e precisar compartilhar esse celular, esse computador com outros integrantes da casa, afeta o estudo e a aprendizagem durante o período da pandemia. E aí reflitam, né, suas crianças, elas compartilham o telefone com mais de uma criança, né? Ou seja, percebam que isso também afeta a aprendizagem, isso afeta o estudo, né? Já em relação ao acesso à internet, 63,5% responderam ter banda larga ilimitada, ou seja, 63% das pessoas que responderam, 6 em cada 10, dizem que tem internet ilimitada, né? E 25%, ou seja, 2 a cada 10 pessoas utilizam a internet de outras pessoas. Aí aqui é uma fala de um estudante, a Isabelle, que respondeu ao portal Terra. Bom? Apesar de admitir não estar segura por conta do Covid-19, a estudante Isabelle disse que está ansiosa para o retorno às aulas presenciais. Sinto muita falta dos meus amigos. Não tenho nem palavras para descrever. Não é fácil ter aulas apenas online. Já é difícil entender algo em sala de aula. Imagina virtualmente. E aí, além da saudade dos amigos, ela relata a dificuldade de aprender em casa, né, virtualmente. Vamos pensando sempre na questão de como é que estão vocês enquanto famílias e como é que estão as crianças. Aqui é uma reportagem do Lance Notícias, tá? A equipe Lance Notícias, juntamente com o professor Ulisses, solicitou para alguns alunos que relatassem suas experiências nesse momento. Quais são os desafios e as dificuldades que estão enfrentando com as aulas remotas? Né? Ou seja, o que é que tem de difícil e o que é que tem de complicado? Aí uma aluna de 13 anos do 7º ano disse: o que tem de desafio e de dificuldade é entregar os trabalhos em dia, pois tem muitos trabalhos. E participar das aulas online também é um desafio, porque ela usa o WhatsApp da minha mãe, né? Então, além de ter muita tarefa, participar da aula online é um desafio porque ela usa o WhatsApp da mãe, né? Que é a realidade nossa, né? Muitas de nossas crianças utilizam o WhatsApp ou da mãe, ou do pai, ou do avô, né? Ou da avó, ou do irmão. Esse aluno de 13 anos, do 8º ano, disse o seguinte: o desafio, a dificuldade que a gente tem é nas aulas presenciais, os conteúdos são melhores de entender, pois temos acesso aos livros em mãos. Né? Então, esse aluno aqui, ele estava dizendo que enquanto na aula presencial o professor dava a aula, ele tinha contato com os livros. Aqui a gente não sabe se ele tem um livro em casa ou não, né? Mas deu a entender de que ter o livro na hora, com o professor explicando, é melhor para aprender. E esse aluno de 15 anos, do primeiro ensino do ensino médio, disse o seguinte: o desafio, a dificuldade da gente, né, é a falta de um professor explicando pessoalmente, pois à distância sempre acabam surgindo dúvidas que muitas vezes acabam ficando sem a resposta. Ora por vergonha ou até falta de interesse do aluno em aprender determinado assunto. E aí aqui, né, a última fala que eu trago hoje é uma reflexão de um artigo científico, né, publicado em uma revista de educação esse ano, então é um artigo bem atual. Eles pesquisaram pais e familiares de pessoas que têm filhos que estão estudando online, né? E aí eles queriam entender como está sendo esse processo de aula online, quais eram os desafios, né? Como é que eles estavam enxergando esse processo. E vejam que foi que os pesquisadores e as pesquisadoras chegaram à conclusão. A palavra paciência foi mencionada 57 vezes. Em alguns casos foi atrelada à questão 1, relacionada às dificuldades enfrentadas referentes ao ensino à distância dos filhos, em função do distanciamento social por conta da Covid, né? Então, a primeira questão que eles fizeram aos pais nessa pesquisa foi relacionada, ou seja, quais são as dificuldades que vocês, pais, mães e familiares, estão enfrentando com esse ensino à distância, né? Aí 57 vezes, o que é que os pais responderam, né? Eles resumiram aqui.
paciência, os pais dizendo falta de paciência, paciência para explicar as atividades que não são compreendidas, né? Então, o termo paciência surgiu, né? Na questão 2, sobre as estratégias adotadas para lidar com o problema, a palavra paciência surgiu nas seguintes frases e expressões. Ou seja, estratégia é como é que eu vou fazer para lidar com esse problema da aula online. O que é que os pais disseram? Ter paciência, tentar ter paciência, treinar a paciência, ser paciente, exercício da paciência, respirar fundo. Neste caso, optou-se por trocar a palavra paciência para uniformizar as expressões, sem modificar seu sentido. Exercer a paciência, ter paciência. Então veja aqui que com esses pais foram 147 pais e mães, né, e responsáveis, pessoas que são responsáveis. As pessoas estavam dizendo aqui que tanto a dificuldade no processo é você ter paciência, a criança ter paciência, como para resolver os problemas desses ensinos remotos é necessário ter muita paciência. Você vê que a paciência foi falada diversas vezes, né? E aí é nesse sentido que a gente chega aqui ao que a gente quer trabalhar, né? Agora é a atividade em si que as crianças devem fazer junto a vocês, né? E nós, como estamos nesse ensino remoto, nessa questão da pandemia, né? Dessa aula online? E nós, como nos sentimos? E aí eu queria que vocês pensassem junto com suas crianças, certo? Conversassem com suas crianças, escutem suas crianças. Por mais que elas sejam pequenininhas, elas têm toda a noção do mundo que está ao redor delas. Elas têm opiniões sobre esse mundo que está ao redor delas, né? Parem um pouquinho também para falar com calma, com paciência, como vocês também enxergam esse processo, tá certo? E aí eu vou colocar duas atividades por hoje, né? Uma é as crianças vão entrevistar pelo menos um dos seus familiares. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser mais. E as crianças vão ter que fazer essas três perguntas ao adulto ou à adulta, tá certo? Primeira, como você se sente sabendo que, por enquanto, teremos aulas online todos os dias? E aí aqui quem responde é a família, tá bom? Eu quero ouvir a opinião da família. Como é que vai mandar isso para o professor? Se quiser gravar um áudio, pode gravar um áudio, tá bom? Fiquem à vontade. Diretamente o familiar que for falar, a mãe, o pai, a avó, o avô, pode gravar um áudio respondendo. Se quiser mandar um texto escrito, escrever no WhatsApp pela tela do telefone, pode também. Se quiser escrever no papel de caneta, o adulto, e mandar uma foto, pode também, tá bom? Agora fiquem bem à vontade, certo? Quem não quiser responder ou quem não se sentir à vontade, não precisa responder, pessoal, tá certo? Eu acho importante a gente refletir sobre isso. E para as crianças é importante essa questão de trabalhar com esse gênero textual que é assim, entrevista. Então aqui está o conteúdo que a gente está tentando passar para as crianças com o tema das aulas online na pandemia, certo? Como você se sente sabendo que por enquanto teremos aulas online todos os dias? Segunda questão, o que você menos gosta desse período de aula online? E a terceira, teve algo que você achou bom ou importante nesse período de aulas online? O que foi? E aqui é para a gente ter uma ideia de como é que está a visão da família, de quem acompanha as crianças, certo? Primeira é a impressão geral da família. O segundo é o que menos funciona, as dificuldades, os desafios. E o terceiro é os sucessos, né? O que é que tem de bom ali, certo? Por fim, as crianças, além de perguntar, elas vão responder. Agora a gente vai escutar as crianças. Então, vocês vão entrevistar as crianças. No mesmo sentido das perguntas anteriores. O que você acha de ter aula online todos os dias? O que é que você sente, né? Perguntem às crianças, deixem ela falar. Podem gravar um áudio para mim. Se elas quiserem desenhar, não quero falar não, quero fazer um desenho sobre isso. Manda um desenho para mim, também pode ser, tá bom? O que você não gosta das aulas online? O que é especificamente que a criança não gosta na aula online?
bom? E por último, existe algo que você mais gosta nessas aulas? O que é? Tá bom? Então a ideia era essa, pessoal, de trabalhar esse conjunto de temas, né? Ou seja, a pandemia, o isolamento social e essa aula online, mas na perspectiva de vocês, do chão da família de vocês, no dia a dia de vocês. Como é que estão os sentimentos de vocês? Como é que estão os pensamentos de vocês? O que é que vocês pensam, sentem? Tá bom? E isso é um estudo. Para as crianças é importante passar por isso, compartilhar com vocês o que vocês pensam e vocês compartilharem com elas o que vocês pensam, tá bom? Agora eu vou só passar rapidinho aqui, ó, os textos que a gente utilizou, tá bom? Quem quiser eu mando os artigos, né? Posso mandar são sites na verdade, né? Então eu mando os sites para quem quiser para dar uma lida. No mais, eu agradeço aí a atenção, desejo a todo mundo uma ótima semana de muita paz, saúde e harmonia. Tá bom, pessoal? Fim da apresentação.